Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar o que é TPM, mas a gente continua aqui no Clube do Hardware, tá gente? Aqui não é um vídeo sobre questões femininas, né? Clube do Hardware. Então TPM relacionado a hardware, né? Que significa Trusted Platform Module, um módulo de plataforma confiável. Tá? Trata-se de um módulo basicamente para adicionar um processador criptográfico no computador para aprimorar a segurança do computador. A gente vai explicar mais a fundo como esse processador criptográfico funciona, as maneiras de se implementar esse processador criptográfico no computador, né? E lembrando que o Windows 11 passou a exigir que o computador tenha esse módulo de segurança. Então é por isso que muita gente está interessada em saber mais a fundo como ele funciona, né? E quais são as implementações possíveis. Então a gente vai ver isso aqui no nosso vídeo tutorial de hoje. Mas antes de a gente começar o assunto propriamente dito, lembrando que a gente já está com o clube de membros ativado. Gente, a gente ativou o clube de membros, né? Então você, sendo sócio aqui do clube de membros do Clube do Hardware, você vai ter acesso aos nossos vídeos de forma antecipada, vai ter acesso a vídeos exclusivos, tutoriais mais aprofundados, tá? E mais importante, você vai estar estimulando financeiramente com uma pequena quantia mensal para que eu continue gravando vídeos de alta qualidade, vídeos como esse aqui para você. Tá bom? Dá uma conferida, link aqui na descrição e espero ver o seu nome na lista de sócios aqui do Clube do Hardware. Pois bem, o TPM, né, o processador criptográfico, né, quais são as funcionalidades desse módulo? Tá? Eu vou falar algumas, tem muitas outras, mas algumas, as principais são as seguintes. Primeiro, ele apresenta um gerador de números aleatórios, RNG, né, Random Number Generator. O que é um gerador de números aleatórios? O que acontece? Quando um programa precisa gerar um número aleatório, e se você já brincou de programar, mesmo lá no Basic ou coisas mais antigas assim, você lembra que você tem comando, tem uma função para gerar um número aleatório. Só que o computador normalmente não gera um número verdadeiramente aleatório, ele gera números pseudo-aleatórios. Tá? Por quê? Pseudo-aleatórios? Porque ele usa uma semente para gerar esse número aleatório que é conhecida, que vai ser normalmente o relógio de tempo real do computador. Então, o programa, né, utiliza o relógio de tempo real do computador para gerar um número aleatório. Ora, com isso, pelo menos em teoria, né, tá? Pelo menos em teoria, você sabendo a data e hora exata, né, para o segundo, pela fração de segundo que aquele número aleatório foi gerado, você é capaz de reproduzir aquele número aleatório novamente. E qual a implicação prática disso? Imagina, você usa um programa para gerar um número aleatório para fazer uma chave criptográfica. Você quer uma chave criptográfica aleatória. Tá? Aí você usou, né, uma função pseudo-aleatória. Isso significa que outra pessoa mal intencionada, pelo menos em teoria, pode conseguir gerar aquela mesma chave criptográfica se ela souber o momento exato que a chave original foi gerada. Tá? Então, pelo menos em teoria, é isso que acontece. Já o gerador de números aleatórios resolve esse problema, né? Porque o número vai ser verdadeiramente aleatório, ele vai usar a semente de outra fonte, normalmente pela temperatura, encapsulamento, ruído térmico do processador, né? É uma forma de se gerar esse número verdadeiramente aleatório. E aí o que acontece? Mesmo sabendo a data e hora exata pela fração do segundo que o número aleatório, uma chave foi gerada, uma pessoa mal intencionada não consegue reproduzir porque a semente, né, usada para gerar aquele número aleatório foi realmente aleatória. Tá? Então, a primeira funcionalidade de um processador criptográfico é essa, gerador de números aleatórios. Tá? A segunda funcionalidade é poder gerar chaves criptográficas do padrão RSA. Tá? A terceira função mais conhecida de um processador criptográfico é poder gerar hashes, né, criptográficos, né, usando o algoritmo SHA-1, né, e, enfim, já ter essa funcionalidade de processador específico para fazer esses hashes. Hashes é como se fosse um número de verificação, né? Por exemplo, né, já falando de outro assunto, mas é interessante. Por exemplo, quando você tem uma senha, você vai guardar uma senha no banco de dados, essa senha não é gravada
a senha em plain text, né? Não é a senha que é gravada, né? Então, por exemplo, você entra no Clube do Hardware, faz login no Clube do Hardware, aqui no YouTube, você entra e faz login no YouTube. O YouTube não armazena a senha, né? No banco de dados não está a senha, está uma hash da senha, né? É um código que é gerado a partir da senha que é armazenado aquele código, né? E aí quando você tenta fazer o login de novo e entra uma senha, aquele hash é gerado novamente e compara com o hash armazenado, aquele código de verificação armazenado. Isso para não armazenar a senha, né? Por quê? Porque você não deve, né? Uma questão de segurança básica, você não deve armazenar senhas, porque se alguém conseguir ter acesso àquele banco de dados, vai conseguir ter a sua senha facilmente ali, porque ela está aberta, né? Está em plain text, texto puro, né? Então, as senhas não são armazenadas em texto puro, são armazenadas na forma de hash. E aí o processador criptográfico tem uma funcionalidade de gerar hashes justamente para essas funções de senha, basicamente. Tá? E outras funcionalidades, né? O processador criptográfico também tem uma pequena porção de memória para armazenar chaves. Tá? Tem várias outras funcionalidades, tá? Mas na prática, para que o TPM vai ser usado no computador? Para funcionalidades todas de segurança, envolvendo criptografia também. Por exemplo, a funcionalidade do Windows chamada BitLocker, que é para criptografar o disco rígido, né? Não sei se já usaram essa função, né? É uma função que vai precisar de uma chave criptográfica, etc. E aí o TPM vai poder auxiliar nessa funcionalidade de gerar a chave, armazenar a chave do BitLocker. Outra funcionalidade é o Windows Hello, né? A questão de você poder fazer o login no Windows com biometria, com senha, então tudo envolvendo senha, né? Esse processador criptográfico vai ajudar na geração e no armazenamento dessas informações, tá? Enfim, outra funcionalidade também é na questão mesmo da confiabilidade da plataforma. O que é a confiabilidade da plataforma? Você verificar se não houve adulteração de software e hardware no computador, né? Então, quando você ativa esse módulo de segurança, né, o Windows vai fazer o seguinte, vai fazer uma verificação de hardware e software e armazenar o hash, né, um código de verificação do seu hardware e do seu software. E se o seu software ou seu hardware for adulterado, ele vai, então, te avisar, vai impedir o carregamento do sistema operacional. Por exemplo, um vírus. Né? Um vírus adulterou lá o sistema operacional, né? O sistema operacional vai refazer lá a conta de hash, né? Aquele código de verificação, vai verificar que não bate, porque foi adulterado e vai te avisar. Ou alguma alteração de hardware também, porque pode ser alguma alteração maliciosa de hardware para alguém tentando fazer um acesso não autorizado ao seu computador. Pois bem, então a ideia do TPM não é nova. Tá? O que aconteceu foi que o Windows 11 passou a exigir o TPM no computador para poder ser instalado e rodar, né? Antes, sabe, os Windows, desde o Windows Vista, permitem o TPM de forma opcional, ou seja, teria que instalar esse processador criptográfico no seu computador, se você tiver um, e aí você ativa e passa a usar esse processador criptográfico desde lá do Windows Vista. Então, o TPM foi lançado originalmente em 2003, então tem mais de 20 anos essa ideia, tá? Não é uma novidade. Pois bem, então como é que a gente pode ter esse módulo de plataforma confiável em nosso computador, processador criptográfico, tá? Tem algumas maneiras, tá? A maneira, vamos dizer assim, original, foi a primeira maneira que surgiu, era através de um processador discreto, tá? Então, um DTPM, D de discreto, né? Discrete, né? Trusted Platform Module, né? Um módulo discreto. O que é um módulo discreto? É um módulo físico, tá? Então, todas as placas-mãe já tem pelo menos 15 anos que eu vejo, de repente tem até um pouco mais, né, já que o TPM mesmo foi lançado em 2003, mas tem muitos anos que as placas-mãe vêm com um conector chamado TPM. Nesse conector chamado TPM da placa-mãe, você pode então instalar um módulo físico, né, do TPM discreto. E aí você instalando esse módulo físico, você vai ter disponível então o processador criptográfico no seu computador. Tá? Bom, uma observação aqui é que existem conectores de tamanhos diferentes e com pinagem diferente. Então, é uma coisa meio chatinha esse negócio do módulo físico, porque um módulo de um fabricante não funciona na placa-mãe de outro fabricante. Tá? E, mesmo entre o mesmo fabricante, muda, tá? Muda a pinagem, muda... Então, é meio chatinho isso daí. Você vai ter que comprar, então, um módulo específico para a sua placa-mãe e ver se aquele módulo é compatível com aquele modelo exato da sua placa-mãe. Então, é um módulo TPM mais
seguro que existe, porque é um processador mesmo físico que você vai instalar na sua placa-mãe. Prosseguindo, uma segunda opção é esse módulo estar soldado diretamente na placa-mãe, ou seja, esse processador criptográfico, em vez de estar disponível numa plaquinha que o usuário instala, está disponível soldado direto na placa-mãe. Solução, mesmo nível de segurança de você ter um módulo externo. Tá? A terceira opção é você ter esse processador criptográfico embutido em outro chip. Por exemplo, num chipset ou num chip, enfim, tem umas exceções assim, sei lá, uma placa de rede que tem um chip controlador Ethernet, que tem também um módulo TPM integrado, mas vai mais para o lado da exceção. Tá? E aí a gente chega no caso mais comum de hoje, em dia, que é a integração da funcionalidade, mas não de um processador, veja bem, da funcionalidade TPM em firmware. Né? O que é firmware? Né? Firmware é um software gravado em memória ROM, né? Um software que você não altera com facilidade. Né? Então, o firmware da placa-mãe, mais popularmente conhecido como BIOS, mas, enfim, hoje em dia essa terminologia está errada, porque o software, o firmware da placa-mãe hoje em dia é chamado UEFI, né? Então, a gente acaba chamando de BIOS de qualquer forma. Mas, enfim, usar essa funcionalidade de TPM através do firmware, ou seja, através de software. Quer dizer, o processador vai rodar esse software e vai fazer a mesma funcionalidade de um módulo TPM, só que sem ter um processador dedicado a isso. Tá? Então, é uma solução que resolve o problema de você, né, você passa a ter esse módulo de confiabilidade de plataforma no seu computador, mas não é tão seguro quanto o módulo físico, né, quanto um processador dedicado a isso. Tá? Então, isso é importante você saber essa diferença. Tá? Então, a solução por firmware não é tão segura quanto a solução por hardware. Né? A melhor solução por hardware mesmo, solução discreta, né? DTPM. Então, a solução por firmware é chamado de FTPM, de firmware. Né? Firmware Trusted Platform Module. Tá? Todos os processadores de computadores em dia modernos suportam. No lado da Intel, desde os processadores Core de 8ª geração para cá, né, Coffee Lake para cá, todos eles suportam, né, o TPM, que é a versão atual, né, que é a 2.0. Né. No lado da Intel, desde os processadores de 4ª geração já suportam o TPM por firmware, mas era a versão anterior, que era 1.2, tá? A versão atual 2.0, então a partir dos processadores Core de 8ª geração. Tá? No lado da Intel, da AMD, essa solução está disponível desde os processadores Ryzen da série 2000. Então, são os processadores baseados na microarquitetura chamada Zen Plus, né, Zen+. Tá? Então, esses processadores para frente é que suportam essa solução. Tá? No lado da AMD, a nomenclatura que a AMD usa é FTPM mesmo. Tá? Só que no lado da Intel, a Intel usa outro nome, né, que é PTT. Tá? Então, é PTT que a Intel usa, tá? E, enfim, lá por baixo dos panos, a solução da AMD e da Intel funciona de uma maneira ligeiramente diferente. Tá? A da Intel é baseada no chipset e a da AMD é baseada no processador, tem uns outros detalhes aí. Mas o que importa para a gente é o seguinte, para o usuário final, o resultado é o mesmo. Seu computador passa a ter um TPM não tão forte quanto o módulo. Mais uma vez, estou enfatizando isso só para as pessoas entenderem que, não, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Tecnicamente falando, não é a mesma coisa. Tá? A solução por processador, por firmware, não é a mesma coisa que a solução por hardware com processador dedicado. Tá? O nível de segurança é outro. É mais seguro o processador físico. Tá? Mas resolve o problema. Você vai, com isso daí, poder instalar seu Windows 11 sem problema. Tá? Se você quiser saber se o seu computador tem ou não TPM ativado, se o seu processador não suporta, eu já fiz outro tutorial explicando, mais assim na prática, né? Como é que você abre aqui o Windows, vê como é que funciona, vê se suporta ou não suporta, onde é que tá essas configurações na BIOS, né? No setup da placa-mãe. Tem um outro tutorial que eu já fiz, vou deixar aqui o link, tá? Dá uma conferida lá. E você vai ver na prática, abrindo o Windows lá, como é que funciona para você verificar, né, se o módulo está ativado ou não, se o seu computador suporta ou não. Tá bom? É isso, gente, por hoje.
Espero que tenha gostado desse tutorial. Não deixe de conferir lá o nosso clube de membros, né? Se você quiser ver mais tutoriais como esse, né? Enfim, estimular a gente a continuar gravando tutoriais um pouco mais aprofundados, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Se inscreva no canal e considere se tornar sócio do nosso clube de membros. Assim teremos o estímulo necessário para continuar produzindo vídeos que nem esse. Conheça também meus livros e cursos sobre hardware, redes e eletrônica. O link está na descrição. Um grande abraço e até a próxima.